A célula. Em 1665, o cientista inglês Robert Hooke, que nasceu em 1635 e faleceu em 1703, construiu um microscópio e com ele examinou um pedaço de cortiça e percebeu que nela existiam minúsculos espaços vazios, como se fosse uma colmeia. A cada um desses espaços ele denominou cell, em inglês, ou cela, em português, pois ele afirmou que esses espaços vazios eram parecidos com as celas dos monges. Porém, esses espaços não eram as células em si, mas sim os lugares vazios onde antes elas se encontravam, já que a cortiça é a parte morta de uma planta, onde não existem mais células vivas. Somente mais tarde, mais de um século depois, nos anos 1838 e 1839, é que os cientistas alemães Matthias Leiden, que nasceu em 1804 e faleceu em 1881, e Theodor Schwann, que nasceu em 1810 e faleceu em 1882, depois de muito estudarem amostras microscópicas, concluíram que todos os animais e plantas eram formados por células. Surgia então a teoria celular, que definiu as células como pequenas estruturas vivas que possuem uma organização interna, sendo que cada uma delas possui uma função específica. Como sabemos, existem organismos que têm apenas uma célula. Eles são chamados unicelulares, tais como as bactérias e os protozoários. Enquanto existem seres que possuem mais de uma célula, os chamados pluricelulares, como as plantas e os animais. O corpo humano, por exemplo, possui mais de 100 trilhões de células, que juntas trabalham em harmonia para manter o organismo vivo. Vejamos agora a estrutura básica de uma célula animal. Toda ela é envolvida por uma camada de proteção, chamada de membrana plasmática. Ela delimita e mantém todo o conteúdo da célula protegido. Além disso, ela também faz o controle de entrada e saída de nutrientes e demais substâncias na célula. Dentro da célula existem muitos outros elementos, tais como o núcleo, que abriga o material genético, ou seja, o DNA. Entre a membrana plasmática e o núcleo, existe um material de consistência gelatinosa, que se chama citoplasma. Nadando dentro do citoplasma, são encontrados muitos outros elementos, tais como as organelas citoplasmáticas. Elas possuem funções específicas, que são essenciais para que a célula se mantenha viva, tais como produção, transporte e armazenamento de substâncias e nutrientes, além da destruição de agentes tóxicos que podem, porventura, invadir a estrutura celular. O tamanho de uma célula animal pode variar de 0,01 milímetro a 0,03 milímetros. Agora vamos ver a estrutura básica de uma célula vegetal. A célula vegetal também possui como elementos essenciais a membrana plasmática, um citoplasma, que contém uma série de organelas citoplasmáticas, e também um núcleo, onde se encontra o material genético das plantas. O tamanho da célula vegetal pode variar de 0,01 milímetro até 0,1 milímetro. Existem duas diferenças básicas entre a célula animal e a célula vegetal. A primeira é que na célula vegetal existe uma organela chamada cloroplasto, cuja função é se responsabilizar pela fotossíntese, que ocorre apenas nos organismos vegetais. A segunda diferença é que na célula vegetal existe um invólucro ao redor da membrana plasmática, chamada de parede celular, que tem por função uma espécie de reforço da membrana plasmática, além de impedir que a célula se rompa
em casos de acúmulo excessivo de água na planta. Gostou do vídeo? Então inscreva-se, curta e compartilhe o conhecimento.